Boa noite. Eu queria dizer que esse testemunho começou há mais ou menos uns 4 anos atrás, mas está acontecendo hoje. Eu sou Ana Gabriela, eu tenho 28 anos e eu sou uma filha muito amada de Deus, vencendo diariamente as áreas de rejeição, paternidade, introspecção e tantas outras coisas. Eu sempre pensei que tinha poucas memórias da minha infância, até fazer o 30 Semanas, que antes era chamado de Celebrando Restauração, quando eu fiz. Quando eu me vi de encontro com as etapas da minha vida, visualizei vários pedaços de mim que me justificavam. Mas ali eu entendi que havia uma justificativa e não uma determinação. Eu cresci em um lar muito barulhento. Meu pai sempre foi muito nervoso, cometia muitas agressões. Nós vimos cenas que as pessoas nem acreditariam se contássemos. Sempre com a rejeição andando do nosso lado. E com isso, eu fui me fechando para o mundo. Fiz poucos amigos, convivi com poucas pessoas, e quando eu digo poucas pessoas, eu mal convivia com a minha própria família. Meu quarto se tornou o meu grande refúgio. Bom, para começar a minha história, eu gostaria de dizer que eu tive uma infância muito amada pela minha avó, pela minha mãe, pelas minhas tias, pela minha irmã, e eu não posso culpar ninguém por não estarem mais atentos a mim. Mas dos meus 8 aos 10 anos, sofri um abuso de um integrante da família. Na época, eu nunca entendi o que aconteceu, pois ele dizia que isso era o que os tios faziam. E um dia, na casa de uma grande amiga, a sua mãe deu seu testemunho em uma revista sobre os abusos que sofria do pai. E eu lembro dessa cena marcante. Lembro que a revista era amarela e cinza, e como eu sempre acordei muito cedo, para mim foi o maior susto matinal da minha vida. E eu comecei a entender o que aconteceu, assimilar e me culpar. E por isso me fechei ainda mais para o mundo, para os amigos, para a família e sempre carregando uma dor sozinha. Alguns anos depois, meus pais se separaram, minha mãe trabalhava muito e então eu tinha minha irmã mais velha que cuidava de mim. E, consequentemente, eu cuidava do mais novo e nós nos cuidávamos. Passamos por muitas dificuldades, financeira, de alimentação, moradia, mas a gente sempre se protegeu como conseguíamos. Aprendemos a ser fortes e corajosos, nos virar sozinhos, correr atrás de tudo o que desejávamos. Mas assim eu fui me tornando cada vez mais individualista. Crescer em um lar disfuncional fez com que a minha cabeça se perdesse no caminho. Por isso, comecei a me dedicar aos estudos, chegava em casa, ia para o meu cantinho e dificilmente socializava. E isso era muito incompreendido por todos. Entre tantas coisas que aconteceram, para ser breve, quando eu cheguei aos 18 anos, passei por um episódio depressivo e comecei a perder o sentido da vida. Ali eu senti muita vontade de acabar com a minha vida. E um dia meu pai me fez uma pergunta: por que você é tão triste? E naqueles 20 segundos de coragem, eu contei aos meus pais o que havia acontecido. Eu senti que eu tirei o chão da minha mãe, um chão que já era totalmente destroçado pelas atitudes diárias do meu pai. E meu pai, ele não acreditou. Eu sempre pensei que ele me defenderia, seria meu porto seguro, ele iria me justificar, mas não foi assim que aconteceu. E, de novo, o mundo não me parecia seguro e eu me fechei. A minha história me acontecia como um filme, com recortes ruins, cenas que me davam medos, e eu preferia estar fora de todo o cenário. Sempre assistimos meu pai nos culpar por sermos algo ruim na vida dele. E, por outro lado, minha mãe, Zenilda, sempre estava ali consertando os cacos, mesmo estando também quebrada. Perdi totalmente minha identidade. Depois dos 18, comecei a frequentar psicóloga, e isso me ajudou e me ajuda muito, mas eu ainda acreditava que não tinha memórias da infância. Na verdade, eu tinha um bloqueio. Eu não queria pensar na minha infância. E quando eu fiz o 30 Semanas, escrevi minha história e eu li para minha confidente, eu já tinha certeza absoluta que eu não tinha nada para consertar. Pois como assim? Toda essa história dolorosa que eu vivi, eu estou bem estruturada, eu estudo, eu trabalho. Há pessoas que passaram por coisas muito piores e que teriam um cenário pior. O que eu teria para consertar? Eu estava muito enganada. Eu descobri as minhas áreas de luta, descobri que eu não tinha uma referência de pai. Por exemplo, alguns anos depois, frequentei um culto de jovens e uma palavra do pastor Ronan, e ele falava que existe um pai maior e melhor.
que é o nosso Deus. Aquela palavra mudou a minha vida e eu comecei a enxergar a paternidade através de Deus. Me sentir acolhida, me sentir parte, me sentir amada. Deus se tornou um grande amigo e eu nunca o culpei por tudo que me aconteceu. Também busquei muitas referências paternas, buscava esse amor, mas, por fim, criei a minha referência de pai em um Deus de amor e cuidado, porque, apesar de tudo, Ele estava comigo. E sem Ele, a minha história poderia ter um final diferente. E, apesar de tudo, Ele transformou o meu caminho para que eu traçasse outras rotas. Já a minha maior área de luta é a rejeição. Me sentia rejeitada desde sempre, pelo meu pai, pela minha família, pelos meus amigos. Eu sempre tentei dar menos trabalho para minha mãe, que já sofria demais, e com isso eu fui guardando as minhas dúvidas, minhas dores, e não tinha como contar para alguém. Minha autoestima ficou muito baixa, eu sempre me achei muito feia, difícil de ser amada, e por isso eu não me mostrava para que as pessoas me amassem. E mais, eu tenho uma introspecção fora do comum, eu sempre me isolava, me fechava e não permitia que ninguém me acessasse de forma alguma. Conforme os anos foram se passando, eu encontrei diferentes pessoas no meu caminho. Pessoas que me impulsionaram e pessoas que repetiam padrões que eu já havia vivido. Mas aquilo me parecia certo, me parecia familiar ser maltratada, ser rejeitada. Me parecia familiar ter confusão, brigas, agressões. E nesse momento eu perdi ainda mais a minha identidade. Comecei a identificar o amor como algo ruim, algo que eu já havia vivido, experienciado, e passei novamente por uma depressão profunda, onde caí na culpa de que tudo que passava era minha. Mas Deus me deu uma nova história e uma nova identidade. Saber que eu sou uma filha amada me traz novamente ao meu lugar, além de me presentear com uma mãe de oração, que me lembra todos os dias disso. Hoje, eu ainda sinto medo de não gostarem de mim, de me rejeitarem, de não me aceitarem. Tive relacionamentos frustrados que destruíram meu coração, mas eu também tive pessoas que curaram feridas que nem foram elas quem causaram. Hoje vejo que é uma verdadeira bênção poder identificar que essa é uma área de luta na minha vida, mas não é um destino. E reconhecer que há um Deus que me ama, me aceita, me acolhe e me ouve. Descobri que sou fácil de ser amada, que minhas áreas de luta são vencidas diariamente com um Deus tão bom ao meu lado. E mais, que os passos que fazemos aqui são passos que nos acompanham a vida toda. Hoje fazem 4 anos que concluí o 30 semanas, mas em cada área de luta eu identifico e sei que não estou sozinha. E essa é a maior vitória, não estar sozinha, ter um Deus. Esse recorte bem pequeno da minha história pode refletir a história de diversas pessoas presentes. Mas apesar de tudo que vi, do que vivi, do que enfrentei, hoje sou uma pessoa transformada. Eu tenho amigos, onde eu tenho certeza que eu sou amada e acolhida pelo que eu realmente sou. Eu sei que minha história não determinou o meu destino. Eu tenho uma família que amo muito. Temos momentos de carinho e de uma verdadeira família. Tenho um pai que eu honro, apesar de tudo, e um pai celestial que me ama verdadeiramente. Tenho uma mãe maravilhosa que eu sou fã. Tenho uma irmã que ora e se preocupa comigo. Um irmão que zela por mim. Eu tenho um cunhado que é uma bênção e tenho sobrinhos que eu amo demais e sei verdadeiramente o que é ser tia. E mais, Deus me presenteou com um relacionamento em que Ele é paciente, amoroso, cuidadoso, Ele revisa as palavras e Ele me aceita em todos os dias. Eu verdadeiramente aprendi muito, por exemplo, como me posicionar, não ser mais refém da minha história ou das pessoas que me feriram. E um dia eu ouvi um elogio que com certeza está no top 5 da minha vida, que é como você está estruturada em quem você é. E apesar de tudo que acontece em volta, você sabe quem você é em Deus. E eu sei quem eu sou em Deus. Mas com tudo isso, onde eu quero chegar? Hoje eu vivo o melhor de Deus para a minha vida. Nos relacionamentos, na família, no profissional. Eu sou arquiteta, eu sou mestre, eu sou empreendedora. Eu também sou dedicada, amorosa, cuidadosa, valiosa, preciosa, incrível, forte e corajosa. Eu sou aceita, amável e tantas outras coisas. E essas não são verdades da minha cabeça. Apesar de ainda terem dias difíceis, dias em que eu sou irada, dias em que as coisas não dão certo, dias em que eu não venço minhas áreas de luta,
minhas batalhas contra a introspecção, dias em que eu não me aceito, dias em que eu esqueço dessas verdades, são verdades de Deus para a minha vida. E esse é um testemunho sobre mim, mas também um pouco sobre o que Deus fez na minha família. Deus transforma o improvável em provável, e mais que isso, Deus restaura corações feridos, histórias quebradas, e Deus me deu um novo coração. O que já foi não importa mais, pois o melhor está à frente. Ele transforma vidas em testemunhos incríveis, e Ele sabe exatamente o fardo que nós carregamos, mas Ele precisa de liberdade para entrar e limpar nossos corações, nos trazer boas novas e reescrever nossas histórias, e se tornar um grande amigo. Hoje eu me tornei grata pela minha história. Apesar de dolorosa, a gratidão mudou tudo, pois não faz com que o meu passado mude, mas faz com que o meu futuro se transforme. E não é porque eu vim de uma história difícil, que uma história difícil precisa vir de mim e da minha família. Minha história se justifica, mas não determina que seja sempre assim. Deus está trabalhando em mim todos os dias e quer trabalhar todos os dias em nossas vidas, se assim permitirmos. Obrigada pelo silêncio.